Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ou em outra versão, por que procura os mortos entre os viventes? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia, repetindo o 5. Porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Senhor Deus, diante da tua palavra, eu entrego a tua igreja, a minha vida, que possamos ser ministrados uma vez mais diante daquilo que o Senhor queira falar conosco. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Parabenizar, irmão, desde já. Eu amo vir a essa casa, eu amo vir a essa igreja. O povo trabalha com vontade, o povo dá lugar com vontade, e a gente sabe que o Senhor, ele se faz presente neste lugar. Aqui em Lucas capítulo 24 é uma passagem bastante conhecida, uma passagem, o pastor havia lido a leitura, feito a leitura introdutória também, que está dentro deste contexto. Só que nós sabemos bem que aqui vai retratar sobre a ressurreição de Cristo. E vocês vão entender um pouco porque que eu fiz questão de trazer este texto que o Senhor havia palestrado em meu coração. Só que dentro dessa narrativa, dentro deste contexto, trazendo sobre a ressurreição de Jesus Cristo, nós vamos nos deparar com algumas situações. Só que é importante a gente apresentar a vocês o contexto. Aqui no capítulo 21, 22, vai relatar que Jesus e os seus discípulos, toda a população, todo o povo judeu, eles estavam agora em comemoração da Páscoa, que no hebraico é conhecido pelos judeus como Pesach, que significa a passagem, que é a Páscoa judaica, é uma tradição milenar daquele povo que relembra a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Bem como todos já conhecem, que está registrado no livro de Êxodos, no capítulo 12, onde registra que Deus, ele tinha um propósito de libertar aquele povo. E todos nós bem sabemos que o significado da palavra Páscoa é libertação, ou seja, a passagem, sair do Egito para o outro lado, para a terra prometida. Então ali Moisés dá uma ordem, o Senhor dá uma ordem para Moisés, para orientar o povo. Entenda que para quem está passando por um processo de libertação, você precisa entender que você vai caminhar um período de passagem. E eu já quero liberar algo de Deus sobre a tua vida, que a libertação do eterno, ela alcança a tua casa hoje. Não importa quem está perdido, quem está doente, quem está ferido, mas o sangue da morte não vai passar na tua casa, porque o sangue do Cordeiro está protegendo a tua casa e a tua alma. Então por isso o anjo da morte não passará sobre a tua casa. Porque bem certo que no livro de Êxodo capítulo 12 a orientação é o seguinte: que pegassem alguns novilhos, algumas ovelhas, que fossem que fossem novos, né? Que não tivessem mácula, que não tivessem pecado, e ali que houvesse uma preparação para que matassem e que o sangue daqueles animais fossem aspergidos na porta de cada casa. Aleluia. Só que com essa orientação e com esse processo que o povo havia passado, Moisés adquiriu vitória com o povo, não vou me adentrar muito nisso, todos já conhecem. Então agora no capítulo 22 eles estão o quê? No período de celebração da Páscoa, no período de celebração da vitória, porque para os judeus isso é muito gratificante, tanto que recai sobre as nossas vidas e sobre a nossa cultura até hoje, há mais de 2023 anos, amém? E agora aqui neste período, Jesus então conversando com os seus discípulos, arquitetando chegar até um lugar para comemorar e celebrarem a Páscoa. Só que agora aqui, neste capítulo 24, acontece
está conversando com os discípulos para celebrarem este momento, cearem com ele, Jesus ele adverte o povo. Ele adverte os seus discípulos dizendo: vamos depressa aproveitar este momento, porque eis que é chegada a minha hora. E os discípulos ficam assim meio que atônitos. Não, mas logo agora, nesse momento de festa, nesse momento prazeroso, de comunhão, de celebração. E ele fala: mas eu sei porque é chegada a minha hora. E logo após, Jesus ele se reúne com os discípulos e vai até o Monte das Oliveiras para orar. Uma coisa que me chama a atenção, que quando a gente entra em processo, uma coisa que você não pode deixar, querido, de fazer é de orar, é de buscar a presença. Esses dias eu estava vendo um vídeo, se eu não me engano, que muitas pessoas criticam os discípulos, porque Jesus foi para o Monte das Oliveiras, convidou alguns discípulos, só que quando Jesus sai, eles estavam dormindo. Mas eles estavam ali com Jesus. E eu pude entender por que eles estavam dormindo. Porque a guerra não era deles. A guerra era do próprio Cristo, era do próprio Mestre. Algumas pessoas que andam comigo ultimamente têm se afastado e têm falado assim: mas tudo para você é processo. Tudo que você vai dizer, é processo. E eu nunca vi passar processo e deserto sozinho. Eu virei para essa pessoa e falei assim: então você está no processo errado. Olha, porque meu irmão, se tu tá na guerra, pode ter, não condeno não, tá? Porque quando aperta, eu até virei pra ele e falei assim: não é eu que estou contigo no teu quarto, de madrugada chorando, é o Espírito Santo. Então entenda, ter amizade, ter família, ter pastor, ter irmão, é muito bom, irmão. Mas sabe naquela hora que aperta a dor, é você e Deus no teu particular mesmo. Então aceita que vai doer menos. Não é chegar na hora da prova, na hora da luta, que tá faltando e falar: mas ninguém veio aqui, não vai chegar mesmo não. A não ser a provisão do céu, a não ser que o céu direcione alguém para bater na tua porta. Mas se não for isso, querido, é de madrugada, é no monte, você e Deus, com as suas lágrimas. E não tem papai, não tem mamãe, não tem marido. Eu fui aprender isso num momento de guerra terrível, que o meu marido do meu lado, eu soluçando de chorar, assim, tipo assim, querendo a atenção do marido, e o homem nem aí. Aí o Senhor tratou: não tem nem marido, é eu, irmão, do lado, é culto de família, né? O homem nem veio. Mas eu falei: Deus, amém, que eu vou ter liberdade para falar um negócio do varão. Mas não respondo para vocês entenderem, irmão. Nesse dia eu entendi, eu falei: Deus, nem o marido para falar assim: o que foi, mulher? Não é, irmão, porque processo é você e Deus. Então quando Jesus ele sai, ele se retira e vai orar, e encontra os discípulos dormindo, irmão, é assim mesmo, tá? Deixa os discípulos dormirem, porque não é no calinho deles. Aleluia! E então ali nós já sabemos, e chega Judas, se apresenta, vende Jesus por 30 moedas de prata. Isso aqui é interessante, porque existem pessoas que estão ao nosso lado, mas não querem ver o nosso crescimento. Mas outrora a Bíblia nos relata que Satanás entrou na vida de Judas e se apossou dele. Todo mundo conhece, critica, fala do Judas, mas ele estava ali com os discípulos, ele estava ali com Jesus. É interessante que é necessário termos o Judas, irmão. Ninguém é perfeito. A nossa vida só vai ser perfeita quando nós estivermos lá com o Senhor Jesus na glória. Enquanto isso, é desafios atrás de desafios. Até porque lidar com seres humanos é uma coisa contraditória, é uma coisa difícil. Porque além da gente lidar com o nosso temperamento, a gente ainda também tem que aprender a lidar com o temperamento do outro. Então, se o irmão está catucando aí um pouquinho, respira fundo e fala assim: peraí, que um dia também eu já fui assim. Hoje não, que eu sou lavada e remida no sangue do Cordeiro. Talvez, irmão, o irmão do lado que está ali, um dia, isso aqui é até perigoso eu falar, não perdão, pastor. Jesus, me cobre com o teu sangue. Isso aqui é até perigoso eu falar.
dentro exatamente dessa mensagem, vou até adiantar. Eu usei um termo numa pregação e falei que a pessoa foi até minha casa e me afrontou. Acho que eu já falei isso aqui. A pessoa chegou na minha casa e falou: ninguém te suporta na igreja, isso, aquilo, que não sei o quê. E eu pregando dentro dessa palavra que vocês vão entender, que o Senhor palestrou, e eu fui entender que o inimigo se apossou. Gente, a pessoa que vai na casa do irmão para falar isso, tu tá possuída pelo Espírito Santo de Deus? Ou é o Espírito Santo, ou ela está possuída pelo... Fui falar, gerou uma polêmica que chegou no ouvido da irmã, não citei nome, né? Mas enfim. Aí vieram e falou assim: porque você falou que Satanás foi lá. Eu falei assim: ué, alguém que está possuído, dando brecha pelo Espírito Santo de Deus, que não é, porque quem é lavado, quem é convertido, quem tem o Espírito Santo de Deus, até para exortar, sabe a forma correta que vai exortar alguém. Não é acusando, não é criticando, não é diminuindo, porque quem é do reino, quem é do céu, não envergonha, segura na mão e fala assim: erramos, mas vamos aprender junto, porque é caminhando que a gente chega lá. Aleluia, glória a Deus. Mas a Bíblia relata, querido, que Judas, então, ele foi possuído pelo inimigo, né? O inimigo, ele encontrou brecha na vida de Judas, e ele então vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E agora os soldados se apresentam para prender Jesus, e Judas dá um beijo nele para identificar. Isso aqui mexe comigo, porque Judas foi tão sagaz. Ele poderia só apontar. Várias vezes eu questionei, sabe, uma conversinha, um cochicho, sei lá, né? É aquele ali. Ele poderia descrever a forma que Jesus estava. Ele poderia descrever como que Jesus estava, o local, a posição. Não, mas ele foi ainda mais atrevido e deu um beijo no rosto de Jesus e traiu Jesus. Agora, querido, aqui no capítulo 24, nós já sabemos, já foi apresentado aqui. Eu falei: Jesus, que resumo é esse dessa mensagem? E Jesus, então, ele é crucificado numa cruz, e aí ele é pregado numa cruz. O nosso rei sem pecado, que não tinha culpa nenhuma, ele agora está pregado no madeiro. E aí então ele morre, e justamente nesse período da Páscoa. Só que em Lucas 9 vai dizer que é necessário que o Filho do Homem sofra, padeça, para que ao terceiro dia ele ressuscitasse para nos garantir a vida eterna. Só que é interessante que agora, quando Jesus morre, agora no terceiro dia, a Maria Madalena, ela se apresenta atônita, querendo chegar ali e encontrar o corpo de Jesus. Entenda isso. A preocupação dela era de encontrar o corpo
forte, porque apresenta, querido, todos os milagres de Jesus. Apresenta todo o passo a passo enquanto ele estava com o povo. E aí o povo se alegrava e se maravilhava. Ei, mas eu quero te dizer, como que o povo anda com Jesus, participa do corpo com Jesus, ouve as palavras de Jesus, mas no momento da ressurreição não consegue perceber o que havia acontecido. Irmão, isso aqui nós chamamos de, na área medicinal da ciência, de perda dos sentidos, perda da sensibilidade. A sensibilidade no latim significa, é o nome sensibilities, é o mesmo que sentido, emoção, sentimento, é a reação a estímulos. Como eu falei da mulher do fluxo de sangue, ela teve uma reação mediante da atitude. Todos já conhecem a história. Ela sofria de uma hemorragia durante 12 anos. Só que ela coloca no coração uma atitude, porque ela havia falado que Jesus iria passar por ali. Então ela, conhecendo por ouvir falar, ela ainda não tinha tido um encontro com o mestre. Mas isso aqui mexe comigo. Então ela coloca em seu coração e determina uma atitude. Qual? Se eu apenas tocar em Jesus, eu serei curada. É tamanha fé que aquela mulher tem, é tamanha ousadia, que a palavra do Senhor diz que imediatamente, quando ela toca, o sangue é estancado. Você consegue entender? Houve uma reação aqui, querido. Quando ela toca, o milagre é instantâneo. Então não perca a sensibilidade. E a perda da sensibilidade é um sinal de distúrbio neurológico. É a neuropatia periférica. O que é isso, Joel? Isso causa perda da sensibilidade nas extremidades do corpo, causada pelo comprometimento dos nervos periféricos, que são responsáveis por levar a informação até o sistema nervoso central. Tem hora que a gente precisa dar até uma mexida na ciência para a gente entender o que acontece. Já viu, irmão? Algum irmão que, por um nível alto de estresse, de ansiedade, acaba desenvolvendo um aneurisma cerebral, uma paralisia facial. Já contei aqui, quase aconteceu isso comigo, mas o Senhor me alcançou, glória a Deus. Então o que isso acontece? Quando alguém é cometido por um AVC, alguma coisa nos nervos periféricos não está legal, irmão. E você já observou? Acontece da noite para o dia, irmão? Acontece da noite para o dia? Quem sofre de ansiedade, de depressão, não. É um acúmulo de coisas que vão se acarretando e então causa isso. Assim também é na nossa vida. Quando a gente está tônico, apavorado, preocupado, deixando Cristo de lado por algumas coisas, por algumas perdas, por algumas decepções, vai acontecendo também um distúrbio na nossa mente e também na nossa vida espiritual. E eu gosto de atrelar esse estudo aqui a Maria Madalena. Não só Maria Madalena, porque em Lucas 24 relata Maria Madalena, quando encontra Jesus, qual era a reação dela? Chorando, perplexa. O próprio Jesus se apresenta para ela, irmão, e ela não consegue perceber a presença de Cristo. Os dois jovens a caminho de Emaús, andando, chorando, triste e com medo. O próprio Jesus se apresenta para eles. Isso aqui é impressionante. E Jesus era ousado, né? Ele anda assim com eles. Aí vai falar, tá tudo bem. E engraçado esse diálogo, gente. Eu gosto muito desse diálogo. Porque os dois jovens olham assim, amedrontados, e ainda indagam Jesus, falando, mas você não é daqui não? De onde você é? Tu não sabe o que aconteceu aqui? Um fenômeno. Crucificaram o nosso mestre, crucificaram o nosso Cristo, aquele que nós havíamos depositado toda a nossa esperança para nos livrar, irmãos. E Jesus ainda fala com eles, Nércio, vocês, por acaso vocês se esqueceram
despertou, eles deixaram a palavra do Senhor de lado e voltaram a fazer o quê? O que faziam antes. Ô irmão, entenda, a tua missão quando o Senhor te chama, Ele te garante. Não é para voltar atrás daquilo que o Senhor não te chamou. Ah, mas está olhando com cara feia. Ah, mas estão falando, deixa. Se o Senhor te chamou para fazer a obra, apenas vai e cumpra o teu chamado, irmão. Aleluia, Jesus. E quando Jesus aparece então para eles, eles sem perceber. Engraçado que João depois ele percebeu, e Pedro ele corre até o mar, e ali Jesus já tinha preparado uma fogueira e um peixe, e falou: manda trazer mais 2 peixes desses aí que vocês pescaram. É só um apanhado, irmão, para a gente entender que quando Jesus ressuscita, Ele aparece para os seus discípulos. E o que me chama a atenção é a forma do sentimento que esses discípulos se encontravam. Ei, hoje você pode estar chorando, você pode estar triste por conta de algo que te aconteceu, mas o teu momento não define o teu projeto. O momento de dor, de angústia, de tristeza não define o teu projeto. Oh, aleluia! O que você tem que fazer? Se levantar em meio a essa dor, se levantar em meio a essa crise e prosseguir caminhando para o alvo que é Jesus. Aleluia! Aqui no capítulo 24, quando o anjo aparece para Maria, em outro livro, se eu não me engano, de João, vai relatar que Jesus pergunta para ela: por que procura vivente entre os mortos? Isso aqui foi algo que o Senhor palestrou comigo. Alguns lugares que eu vou, o Senhor sempre me incomoda para contar um pouco do meu testemunho, que vocês vão entender essa parte que eu falei. Ano passado foi um ano bem difícil, e o Senhor me fez entender hoje o porquê, pastora, de eu não ter vindo mês passado e justamente ter calhado hoje. Acho que foi ontem, eu falei: pastora, mas é Páscoa. O Senhor me fez entender, volta um ano atrás. Algumas pessoas que já sabem do meu testemunho de cura, de independência emocional, eu passei um vale que iniciou em março, sabe, Lídia? Pensa num vale longo, de março até agosto. Em março eu recebi uma afronta muito grande, como eu falei, começou no grupo de WhatsApp e tudo mais. Irmãos, eu sou, pela misericórdia do Senhor, eu tenho graduação de serviço social. E eu tenho um amigo que ele fala assim: você é tripuladora de Israel, não é? Você já parou para conversar com advogado? Já parou para conversar com militar? Já parou para conversar com assistente social? Irmão, tá lá no nosso código de ética. É equidade, lutar por justiça. Então, meu irmão, não vem com injustiça pro meu lado, não vai dar bem. O pastor até ferrou uma vez no seminário. O pastor João é bravo, João não fala. É porque já tá na gente de ser questionador, de perguntar, não é por maldade. Então é característica. Um amigo meu falou assim: eu queria muito te entender. Eu falei assim: não precisa entender não. Aí eu estudando, que eu formei tem 11 anos, agora que eu retornei a estudar, eu fui descobrir muito das minhas características. Tá aí porque que muita gente não bate mesmo. Aí eu falei assim: ah, então tá bom, peraí. O que eu não posso fazer, irmão, é humilhar o meu próximo. Porque a palavra do Senhor fala que a gente tem que amar e suportar uns aos outros. Então eu com esse jeito meu, mas na obra eu sempre me doei, sempre ajudei e sempre fui de apaziguar, né, as brigas internas. Só que chegou um tempo, ano passado, que deu meio ruim. E aí eu comecei a ser atacada, irmão, diante do Espírito Santo de Deus, sem motivo. Eu fiz uma pergunta de um trecho de um hino ali, foi motivo para me fuzilarem. E aconteceu que essa pessoa depois chegou à minha casa e eu falei assim: fulana, eu queria saber o que aconteceu, meu irmão, porque todo mundo aqui se conhece. Se você der um tapa, se você falar alguma coisa, você sabe porque você vai ouvir. Meu irmão, agora você sem fazer nada, você fazer uma pergunta, eu falei: Jesus, que negócio é esse? Aí conversei maduramente, a irmãzinha equilibrada falou: não, porque a gente é igual, é 880. Que não sei o que. Eu falei assim: não, você é desequilibrado e eu sou equilibrado. Porque uma coisa que eu tenho aprendido, irmão, é você estar na guerra. Eu costumava brincar, colocar meu escarpão vermelho, olha, e pisar na cabeça do inimigo. Não vem com essa. E uma coisa que eu falo: não, eu posso até ir pra guerra, mas você nunca vai me ver gritando, berrando, desequilibrada por aí. Que a mulher de Deus, uma mulher que é sábia, ela pede estratégia em oração
cura, só que ela não sabia. Porque assim, irmão, quando você está no processo de cura, quando você já está no nível de maturidade, o inimigo ele sabe até onde vai te atingir. Efésios fala que resistir o inimigo e ele fugirá de vós. Estais firmes para resistir o dia mau. Isso aqui confrontou. Aí, Lídia, bateu com o meu posicionamento. Se a irmã já coloca o escarpão vermelho, se já está dentro de Efésios 6, com toda a armadura, o que o inimigo vai fazer? Resistir mesmo. Aí eu falei, então eu estou aprendendo. Eu tenho que me posicionar, é não abaixar a guarda, é não abaixar a cabeça. Aí, meu irmão, é pior o negócio. Por quê? Porque ele quer te atingir para te derrubar. Só que aí você não cai, aí piora o negócio. Aí você tem que ter ainda o quê? Mais estratégia para vencer na guerra. Oh, meu Deus. Aí começou isso em março. Aí eu fui olhar no calendário, que é a Páscoa do ano passado foi dia 9 de abril, hoje é 30 de março, então a gente está caminhando para lá. Como foi em março, irmão, passei um período terrível, doeu algumas palavras. Só que chegou na Páscoa, no dia 8 de abril, eu já tinha ouvido de uma pastora falar que então eu era um problema por esse meu jeito e por ninguém me aceitar no ministério de louvor. Eu falei assim, amém. Só que quando a pastora falou isso comigo, o inimigo achou brecha. Aquela irmã que estava valente de escarpão vermelho baixou a guarda. Eu falei, Jesus, que fúria é essa? Pelo celular, agora eu não aguento essa não. Irmão, eu me lembro que foi sábado, e só para os irmãos entenderem aqui sobre família, o meu esposo via aquela situação, ele é muito calmo, algumas pessoas aqui conhecem, o oposto de mim, mas eu tenho aprendido com ele, aleluia. O homem é calmo demais. Ele vendo toda a situação, eu me lembro que ele foi no shopping para comprar um ovo para o Gabriel, um ovo de Páscoa. A gente conversa em casa, mas como a gente tem criança, a gente não priva, gente, o nosso filho. E ele viu o estado que eu fiquei mal, chorando. Ele falou, vamos no shopping. Eu falei assim, eu não quero ir ao shopping. Você não está vendo a forma que eu tô? Tá tudo esquisito, eu tô surtando, esse povo tá esquisito em cima de mim. Ele, vamos ao shopping. Irmão, eu fui pro shopping, eu não parava quieta. Uma angústia, uma choradeira na fila e o homem tentando me acalmar. Quando eu cheguei em casa tão sentada, mas tão sentada, e eu estava passando um vale terrível. Já contei isso aqui, 2023 foi muito terrível. Era vale em todos os lados. Em todos os lados, Gabriel dormia na cama com a gente. Então começou, eu quero brigar com o Gabriel, porque o Gabriel estava tomando meu espaço de esposa. Olha, uma guerra infindável, é o processo. Aí a gente estava assistindo televisão, o Gabriel começou a se andar. Eu falei, o cão achou essa criança aqui, porque era uma luta que a gente estava tentando para ajustar o nosso casamento. E o inimigo estava encontrando brecha para nos separar, para nos distanciar, e usando até o meu filho. Quando eu tive discernimento disso, eu falei, Deus, o que é isso? E aí o Gabriel chegou, pegou o celular e sentou no meio. E eu já estava tão com o estado, o nervo já, a flor da pele. Eu falei assim, vou sair daqui. O meu filho, hoje ele tem 5, vai fazer 6, estava com 4. Ele falou assim, sai mesmo. E começou a rir. Irmão, eu fui pro quarto dele, tranquei a porta. E período de março, abril, eu fico muito ruim por causa desse tempo, né, outono. Eu estava muito atacada, garganta ruim. E eu estava tomando diclofenaco. E aí estava em cima da bancada, eu tranquei a porta. Irmão, o inimigo me setou. Fez igual o Judas, assim, entrou em mim, eu falei, Jesus, o que é isso? E ele falou, toma, ninguém gosta de você mesmo, se mata agora. Irmãos, eu cheguei a pegar, depois eu falei assim, meu Deus do céu, por quê? Aí o Gabriel e o Fabiano, abre a porta, e eu falei, eu não vou abrir, eu não falei nem nada, fiquei. Irmão, não tomei, pela misericórdia do Senhor, Deus me alcançou, quando foi no domingo, como hoje, um domingo de Páscoa, eu naquele quarto, isolada, só pensava em morrer. Aí eu vi um grupo, como eu falei, o processo é sozinho, a gente tem um grupo de amigos, e aí todo mundo falando, vamos pra igreja. Só que aí ninguém falou assim, Joelma, você vai pra onde? Vamos pra igreja. Ninguém falou nada. Aí eu tava ali, aí questionando, eu falei assim, ninguém me ama mesmo. Aí mais um dia que o Espírito Santo de Deus palestrou, é você e eu. Ninguém é obrigado a saber da sua dor. Tá todo mundo vivendo a
vida, mas o que eu quero tratar é com você dentro deste quarto. E aí o Senhor começou a palestrar comigo, e eu fui para a igreja onde eu estou hoje, à noite. Aí eu falei assim, quer saber? Aí eu comecei a ministrar. Ouvi o hino que já foi ministrado aqui, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E eu comecei a questionar Deus, eu falei assim, Deus, o que é isso que está acontecendo comigo? Nós estamos celebrando a ressurreição, que o Senhor nos garante vida, vida em abundância, e o inimigo querendo setar a minha vida para tirar a minha vida. O que é isso que o Senhor está querendo tratar comigo? E ali, irmão, o Senhor falou comigo naquele quarto, e falou que vou eu fazer na tua vida, muitos não vão entender. E com o passar do tempo, o Senhor tratou da minha alma neste versículo, porque procura viventes entre os mortos. Foi numa manhã de domingo de ressurreição que eu ouvi a voz do Senhor e entendi, aceitei na minha vida, vida em abundância. Eu comecei a entender, querido, o plano de Satanás, que era para me paralisar, que era para me frustrar diante de uma palavra negativa. Mas eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, quem eu sou em Deus, e Ele me garante vida, e para a honra e a glória do Senhor. Eu estou aqui, pastora, e eu fui entender o porquê que eu te fiz essa pergunta. Ontem ainda não tinha entendido, e eu falei, Deus, o que é isso? E a Lídia ministrou aqui sobre o primeiro louvor, honrarei a tua descendência. Eu não sei a letra toda não, mas enquanto estava cantando ali, era para confirmar o que o Senhor tem contigo. E eu entendi, Deus, obrigada. Foi um culto, está sendo um culto também de tratamento para a minha alma. Aleluia. E aqui, querido, trazendo para vocês, foi um período muito difícil, se estendeu, como eu falei, março até agosto. Meu esposo teve um papel fundamental de estar comigo nesse processo. Só que atrelado a isso, nós entramos em muito conflito. E eu falei assim, Deus, que guerra é essa? Um dos fatores que hoje causa confusão dentro de casa e até mesmo divórcio no casamento, querido, sempre vai ser a falta de comunicação, a infidelidade e abuso, fatores sociais, as expectativas irrealistas. O que é isso? Quando a gente casa, quem é mulher, quem tem o sonho de menina construir a sua família, a gente sempre imagina ter um príncipe encantado. E ano passado nós havíamos completado 10 anos de casado, e quando foi em final de dezembro para janeiro, o Senhor colocou em meu coração de fazermos um propósito de 15 dias de oração. Só que o propósito acabou no dia 14 de janeiro. De lá até um certo período, ninguém mais voltou a orar. E ali as coisas começaram a acontecer. Irmãos, todas as coisas possíveis, terríveis, aconteceram na nossa vida e no nosso casamento. E eu falei, Deus, que vale é esse que eu não estou aguentando? Eu já comentei aqui, se eu não me engano, no testemunho, comecei a trabalhar em um lugar, irmão, meu marido nunca foi de muito elogio, de redes sociais, de fotos. Isso era uma área que o inimigo atacava. E eu falava, você não passa fora, você não fala, não sei o quê. Só que, há um tempo atrás, a gente sempre conversou, meu marido é mais reservado. Só que quando você está vulnerável, todos os seus traumas, todos os seus medos começam a vir à tona. E ali eu comecei a usar dessa arma para com ele. Irmão, o problema é que já estava resolvido há anos. Comecei a jogar na cara dele. Você não me ama, que eu não sei o que, que eu não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí o inimigo fez o quê? Só entrando. Já estava na criança, separando no meio de casa, ficando no meio do sofá, ficando no meio da cama. Eu falei, que negócio é esse? Aí um dia recebi um elogio de um colega de trabalho. Do nada, meu marido viu que a gente sempre conversa. Não temos crises de ciúme, graças a Deus, mas ano passado foi algo terrível. Ele virou e falou assim, você deu mole. Eu falei assim, ué, status, irmão, todo mundo comenta e tal. Eu falei assim, eu dei mole. Mas eu vi, o irmão falou assim, linda, mas eu vi que era uma ação diabólica, que eu virei e falei assim, ué, tu me fala, sabe? O inimigo já tomou um cenário, você não me fala, o homem já tá falando. Aí o negócio começou a ficar esquisito, e eu falei, Jesus, que mulher é essa? O que está acontecendo? Aí conversando com uma amiga, ela falou assim, amiga, você não sabe onde que vocês erraram? Eu falei assim, não. Ela foi quando você terminou o propósito de oração. Isso postergou até novembro.
algumas crises no meu casamento, de diálogos. Só que quando eu fui até minha pastora e falei, eu não sei o que está acontecendo com meu marido, porque ele está tendo umas atitudes muito esquisitas, porque o homem é calmo, irmão. De repente o homem começou a ter umas atitudes, nada de agressão nem nada, só que estava esquisito. E eu falei para minha pastora e ela falou assim, qual é o pior fator? Aí eu observei que o pior fator também que estava mexendo era na nossa finança. E um dia eu não estava entendendo, já estava com a perda da sensibilidade. O Senhor me trouxe a este texto, porque quando Cristo aparece para Maria Madalena, ela está triste, não consegue perceber. Quando aparece para os discípulos, eles estavam comendo e não conseguiram perceber. E agora o meu casamento estava numa crise financeira e a gente não estava conseguindo dar espaço ao Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer para você que talvez, assim como eu passei por uma crise difícil no meu casamento, que hoje o Senhor nos alcançou para a honra e a glória do Senhor. Gostaria que vocês me perguntassem, e aí, saiu da crise? Não. A gente continua na crise. Só que é interessante que tem 2 semanas, a gente na cama, conversando, porque a minha pastora falou assim, vocês precisam estar alinhados. Quando a gente está alinhado no reino, irmão, qualquer dificuldade, ela se torna prazerosa. Sim. Esse dia a gente conversando, estava difícil, e Deus mandando a gente ficar quieto, no silêncio. E eu falei assim, Deus está me testando, que eu não posso murmurar, que outrora, meu irmão. Aí eu falei assim, mas quando a gente está alinhado com o céu, tudo se torna leve. Irmão, meu esposo me deu um abraço, mas um abraço tão apertado, um abraço tão gostoso. E aí ele falou assim, fica mesmo, amor, fica muito mais leve. E eu olhei assim, eu falei, Jesus, homem precisando do dinheiro para pagar a conta, faltando isso. Mas o Espírito Santo de Deus falou assim, fica em silêncio, porque estou eu trabalhando. Eu quero dizer para você, não deixe as aflições dos dias maus fazer com que você perca a sensibilidade de sentir a presença de Deus. Não deixe que as atormentas dos dias afastem você do seu marido e que você perca o relacionamento com o seu cônjuge. É preciso que vocês estejam alinhados como o corpo de Cristo. Paulo vai advertir aos crentes, Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 3, e Paulo vai advertir aos irmãos em Corintos, para que bom seria que não se casassem, mas aqueles que são casados enfrentarão muitas dificuldades na vida, e eu gostaria de poupá-los, mas já que casou, vou dizer aqui, se preparem para enfrentarem as grandes dificuldades que vêm sobre as nossas vidas, porque são essas áreas, são essas coisas que o inimigo ele tenta minar a nossa vida, tenta minar o nosso relacionamento. E se a nossa casa não vai bem, meu irmão, você pode ter certeza, seu filho não vai bem na escola, a sua vida no ministério não vai bem, tudo começa a desandar. Mas eu quero liberar para você nessa noite que o Senhor alcançou a tua vida, alcançou o teu ministério e a tua casa. E para encerrar sobre este versículo, porque procura vivente entre os mortos. Só que o Senhor me confrontou ao longo deste processo, e quando eu ministrei isso no local, e eu entendi que o Senhor estava palestrando comigo, vão te procurar no lugar da dor, vão te procurar no lugar do complexo, mas você não vai estar mais lá. Vão tentar te jogar no calabouço, mas você não vai estar mais lá. E quando eu entendi que era o que estava acontecendo comigo, eu estava no processo de libertação. Lembra da passagem que eu falei? Eu já vinha uns 2 anos tentando sair do complexo de inferioridade. Só que quando eu comecei a ter resistência no reino, a me posicionar, o inimigo tentou armar de todas as maneiras para que eu caísse naquele lugar. Só que eu não caí. Houve uma confusão terrível, a ponto da menina virar e falar assim, de uma afronta que teve, a menina virou para minha mãe e falou assim, eu não me conformo que ela esteja bem. Quando isso chegou no meu ouvido, eu falei assim, como é que é? Aí foi onde Deus me confrontou nessa palavra. Eu falei, peraí, a menina quer que eu esteja chorando, morrendo pelos cantos, porque isso já tinha sido em junho. Então lembra que eu falei para vocês, em março, abril, você acha que eu parei? Não. Mesmo doendo, mesmo chorando, eu
fácil, não foi. E quando eu passei por esse momento de transação para a igreja onde eu estou, minha pastora falou assim: você não vai ficar parado, porque eu tomei um bloqueio, sabe? Eu tinha tomado